Esse relato que eu vou trazer, ele vai fazer você mudar a forma de você pensar sobre uma medicina moderna, uma medicina da longevidade. E atente-se ao relato. E é bem simples, tá, pessoal? Nós temos um paciente aqui no Instituto que vinha de uma evolução gradativa. Emagrecido, performance, mas chegou a um certo ponto, travou. Não evoluía mais. E a gente sabia que podia evoluir mais, porque também a gente tem que entender que existe um certo limite para aquilo que é saudável. E a gente sempre faz isso, pautado na saúde do paciente. Mas eu, como médico, eu via que ele podia melhorar, mas não estava melhorando. E alguma coisa tinha, e eu tinha que achar. Só que ele sempre foi relutante em fazer os testes genéticos, os exames que a gente sugere para a gente poder cada vez mais melhorar e adaptar e individualizar o tratamento. Mas dessa vez ele fez. Ele aceitou o desafio. E eu falei para ele, eu tenho certeza que vai dar alguma coisa e a gente vai saber a raiz do problema, do porquê dessa trava metabólica, do porquê que você não está evoluindo, mesmo fazendo tudo certo. E lá no exame, além de vários outros problemas, né, a gente identificou que ele era alérgico à proteína do leite, a caseína. Uma simples mudança fez toda a diferença no desenvolver do tratamento desse paciente, e ele continuou evoluindo porque alteramos o tipo de suplementação do paciente por conta de um detalhe. Então, o que isso impacta na vida? Tudo. Por quê? Muitas das vezes o seu corpo, por ser resistente, seu corpo é resistente, você adquire no seu dia a dia alimentos que não são saudáveis, mas você está resistindo. Você vai se alimentando, você vai diariamente consumindo alimentos que parecem saudáveis, mas que para você não é adequado. E você não sabe. Porque muitas das vezes vai minando a sua saúde, mas você não percebe assim, sabe, claramente. Por quê? É silencioso. No caso dele, por exemplo, estava emagrecido, estava bem, mas sentia que estava faltando alguma coisa, estava um pouco ali cansado. Ele estava fazendo tudo certo, mas por que não estava melhorando mais? Por que não chegou onde ele queria? Justamente, são detalhes. A troca, né, da caseína por outro suplemento, né, a troca de um suplemento alimentar, o whey protein no caso, fez com que ele evoluísse. Por quê? Porque a gente identificou a raiz do problema. E o quanto de problema que você não pode estar tendo por conta de não saber dessa informação. Então, o que eu quero trazer com esse relato? Desmistificar aquilo que muitas vezes as pessoas têm sem conhecer, sem o conhecimento. Gente, a medicina da longevidade humana, ela eu acho que é o marco do século XXI. Hoje nós falamos em indivíduos, né? A gente não, David, o maior estudioso da medicina da longevidade, David Sinclair, ele fala que o indivíduo de 150 anos já nasceu. Então, que é um dos maiores estudiosos de Harvard, dentre outros, então, que não seja 150 anos, mas se você chegar a 100 anos com qualidade de vida, não seria melhor? E outra, sabendo aquilo que é importante para você. Hoje nós temos ferramentas, sim, que são específicas, que individualizam o tratamento. No caso dele, a gente só soube por conta do exame específico. Tem vários outros, né? O genético, o teste, o de intolerância alimentar, o intestinal. Ou seja, esse componente caseína estava agredindo o intestino dele, minando a saúde dele e roubando sua energia. Com a troca, isso melhora essa absorção intestinal, que é vital. Intestino é saúde. Quem tem intestino doente não consegue progredir, melhorar, evoluir no tratamento ou na saúde como um todo. Por quê? Porque o intestino não é o segundo cérebro, eu diria que é o primeiro, junto com o cérebro. Então, ele é de suma importância para a sua saúde, assim como todos diversos outros componentes, né? Sono, atividade física, diminuição de estresse, suplementação, reposição hormonal, ou seja, são diversos. Mas no caso dele, o que estava impactando ali para continuar melhorando era esse impacto intestinal causado por um suplemento que a gente descobriu, tirou, alterou, melhorou e vida que segue. Hoje eu atendi muito melhor. Ele falou assim: doutor, minha vida é outra, realmente. Então eu cheguei onde eu queria por acreditar. Então muitas das vezes
muitas das vezes, escute isso que eu vou te dizer, você trava, você tá onde tá, porque não se permite. Porque não se permite. Então, dê realmente o verdadeiro valor que a sua saúde merece. É isso que eu falo para os pacientes. Quanto vale a sua saúde para você? Eu não sei, é relativo. Mas às vezes as pessoas dão foco em muitas outras coisas e acaba perdendo a saúde, e depois para correr atrás é muito mais custoso. E eu não estou falando só no sentido financeiro, pessoal. Estou falando no sentido que engloba muito mais. Quem tem gente doente na família sabe do que eu estou falando. O emocional pega muito mais do que o financeiro. O dia a dia pesado é muito mais pesado. As problemáticas são muito mais pesadas. Então, comece a refletir, comece a permitir. Permita-se. Porque hoje nós vivemos uma era de uma nova medicina. Não tenha dúvida. E sim, robusta, com estudos científicos, né? Vide aí, há pouco tempo atrás, 1 semana, 2 semanas, o FDA tirou a tarja preta da reposição hormonal para as mulheres. Ou seja, aquelas problemáticas todas que se falavam durante 20 anos, de reposição hormonal causar câncer, reposição hormonal causar trombose, acabou. Por quê? Porque viram que os benefícios são muito melhores do que os malefícios. Mas como tudo na vida você tem que ter cautela, é claro e é óbvio, você tem que fazer com acompanhamento médico. Então aqui vai uma orientação para você. Nunca escute uma pessoa que não saiba do assunto. Se intere, vai buscar informação de pessoas que realmente vivam disso e que faz isso com profissionalismo, com formação e com muita disciplina e com respeito ao seu paciente e ao próximo. Isso faz toda a diferença. Qualquer mudança singela pode e faz muita diferença na sua vida. Fica a dica.